bem, chegou a hora de falar sobre política aqui no Em Dia. Esse é o espaço, né? Que você já sabe que a gente tem aqui Paulo Roberto ao vivo conosco para tratar dos bastidores da política. Diga aí, Paulo, boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Registrar aqui a audiência do nosso amigo Emanuel Erivan, que você Eita. conhece. Conheço. Leva o meu abraço para o Monsenhor Anchieta Araújo. É uma figura. É viu? ele e a professora Germana Isso. nos assistindo agora. Mas eu entrei agora há pouco aqui na televisão, você sabe que nos corredores, nos bastidores, o pessoal está sempre, né? Aquelas discussões, trocando figurinhas sobre esse ou aquele assunto. E a turma aqui está querendo descobrir onde foi que Pamela Bory fez aquelas sobrancelhas. Que está nas redes sociais. Você viu um desenho meio esquisito, né? É, estranho, diferente. Os meninos e as meninas querem descobrir. Tem colega nossa aqui querendo fazer onde ela fez. É, de repente está lançando moda, né? Lançando, exatamente. É influenciadora, né? Pois é, Pois exatamente. Mas agora falando sério, meus amigos, um daqueles rapazes responsáveis por organizar aquela coisa da bomba num caminhão-tanque lá em Brasília, ele foi identificado, já havia sido identificado e se entregaram ontem à polícia. Está sendo transferido hoje do estado do Mato Grosso para Brasília. Chama-se Alan Diego, o responsável por colocar a bomba. Está aí a imagem dele. Maluquice total, né? O que esse pessoal vai sofrer agora na cadeia é algo impressionante, porque imagina a tragédia que esses caras poderiam provocar. Assim, eu não sei se essas pessoas pensam nas consequências. É isso, Uma porque coisa que... parece uma brincadeira, né? Vamos fazer ali uma brincadeira, botar uma bombazinha num caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, como se fosse um jogo de videogame que a meninada faz na televisão. Infelizmente, esse pessoal está sofrendo. Aliás, tinha gente reclamando ontem lá das condições do presídio, da Papuda. O colchão está no chão, tem barata, tem rato, a água é da torneira. Por que não pensaram antes de fazer bobagem? Cadeia é local para sofrimento, né? Para pagar pena. E, infelizmente, não é o nosso sistema penitenciário a gente já sabe como é. Como disse o ministro, não é colônia de férias. Pois é. Aliás, agora de manhã, o Poder Judiciário resolveu, dos primeiros 200 presos, foi feita uma triagem, de 200, vem aqui um bloco de 200, 140 tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas. E aí não tem prazo, né? E 60 passaram a cumprir as chamadas medidas cautelares, com tornozeleira, proibições variadas, mas 200 pelo menos já passaram pela triagem, 140 jaulas sem choro e sem vela. Tá vendo aí? Pois é. O presidente da República, Lula da Silva, sancionou ontem o orçamento agora de 23, com alguns vetos, com algumas poucas mudanças para fazer as adequações, os ajustes que ele acha necessário. E nesse instante, Lula está reunido com Luiz Marinho, ministro do Trabalho, e tem pelo menos, eu vi, uns 50 ou 60 membros de centrais sindicais. Como tem central sindical, não é? Aparece mais. Sindicatos, e é a chamada mesa de negociações, discutindo a questão do salário mínimo. Vi também agora de manhã, cerca de meia hora, que tem pelo menos 3 propostas que serão ou estão sendo apresentadas agora ao presidente da República, porque tem aquela coisa. O salário é quanto? É 1.302 ou 1.320? É só trocar a posição do número 2. De todo jeito é muito pouco. E hoje não está definido, na verdade. Ainda não. Hoje está valendo 1.302. Chegou a ser anunciado no começo, mas... Lula disse que pagaria 1.320, Haddad disse que não tem dinheiro para isso e fica essa polêmica com o pessoal sem saber o que fazer. E Lula terá na próxima sexta-feira uma reunião com os comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, e os petistas dizem isso abertamente, que Lula não confia nos militares. E muitos militares também não confiam no Lula. Essa é que é a realidade, são bolsonaristas em sua maioria. Houve uma reunião preparatória com Rui Costa, Casa Civil, Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, e os 3 comandantes para preparar a conversa que terão com Lula. O que vem dessa conversa a gente não sabe. Mas ontem Lula mandou exonerar 56 militares, cabos, sargentos, subtenentes que vinham trabalhando na Granja do Torto, no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto. Não quer esse pessoal, mandou fazer uma triagem, vai escolher as pessoas nas quais ele confia para fazer a sua segurança, para cuidar da faxina, da conservação desses próprios militares lá em Brasília. Faz parte, não é? Aí são funções de confiança, realmente. Exatamente. Está repercutindo muito mal uma declaração do ministro da Fazenda ou da Economia, da Fazenda, agora Fernando Haddad, ontem no Fórum Econômico Mundial lá em Davos. Aliás, esse fórum era econômico, deixou de ser, virou um fórum ambiental e ninguém sabe mais do que é, daí porque muitos chefes de Estado e de governo não estão mais indo para lá. Nem aquela garotinha da Suécia, Greta Thunberg, foi para lá, foi agitar na Alemanha e foi presa.
Mas o que foi que o Haddad disse ontem? Haddad disse que ele, Fernando Haddad, não compra um palito de fósforo, usou exatamente essas palavras, numa loja, numa empresa que seja de um direitista. Se o sujeito for bolsonarista, ou não for ligado ao PT, ou não gostar de Lula, não defender as ideias que ele defende, ele diz que não compra nada. Ou seja, é muito, muito ruim para um ministro dizer isso na hora em que se prega a união nacional. Figura pública. Não é? Ora, eu quero lá saber se Reginaldo Bastos aqui, por exemplo, que é bolsonarista, ele compra no mercadinho tal, ou ele é dono de um mercadinho, o preço é bom, aí eu não vou comprar porque ele é bolsonarista. Eu quero lá saber, eu quero saber se tem preço, se tem produto bom, se tem qualidade. Mas o ministro, infelizmente, disse que ele não compra em nenhuma empresa de direitistas e concitou as pessoas a fazer a mesma coisa. É mais ou menos como se dissesse, não compre nada na loja do velho da Havan. Em outras palavras, foi mais ou menos isso que ele disse. Eu acho que pega muito mal e pegou, e a repercussão é horrível. E Marina Silva, que está também lá no fórum, disse ontem que agora vem, meu amigo, carvão, fundo norueguês, fundo da Finlândia, fundo alemão. Aqueles milhões de dólares vão chegar aqui no Brasil para cuidar da região amazônica, cuidar da floresta. Isso é bom, sabe por quê? Um amigo meu lá de Brasília disse ontem, olha, esse dinheiro não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, não, porque não é dinheiro nacional, é dinheiro que vem de fora. Então, sim, é a história do fundo lá, né? Fundo perdido, digamos, é dinheiro a fundo perdido. É bom demais, viu? Receber, não sei se vai acontecer, mas é claro que a oposição é quem está dizendo que esse dinheirão vem, você diz que aplicou e... Como é que presta contas? Também não me perguntem, que eu não sei. Pode ser muito bem aplicado, pode ser mal aplicado. Eu apenas estou fazendo aqui o registro da repercussão na mídia nacional. Dito isto, plano local. João Azevedo anunciou novos nomes da sua equipe. Tem gente de Campina Grande. Parece que a nossa repórter... Todo dia agora tem uma leva, né? Tem uma leva. Olha, o governador João Azevedo aí... Esses óculos são aqueles que ele usou aqui, quando veio conversar com você, deu um autógrafo a Reginaldo Bastos, né? Foi, né? Temos nomes aí? Temos nomes? Vamos conferir então aqui na tela, né, os detalhes dos novos nomes dos anunciados pelo governador João Azevedo. Vamos lá. Renato Feliciano, filho de Damião e Lígia, secretário de Desenvolvimento da Articulação Municipal. O irmão, Gustavo, era secretário, agora ficou com o Mano. Eduardo Ronielli, sabe quem é esse rapaz? É o ex-prefeito de Cubati, Dudu Dantas. Sim. É o executivo dessa secretaria de Renato Feliciano. Dudu. Os dois vão articular. Seguindo, então, virando a página, Márcio Roberto, que foi eleito deputado, mas teve o registro negado, né? Vira secretário de Articulação Política. Valéria Aragão, que é vereadora licenciada de Campina Grande, é a executiva da Economia Solidária. Sim. Tem mais? Maria Silvia da Cunha, secretária executiva da Pesca. Ela é conhecida como Silvia da Pesca. Silvia da Pesca. Né? E Maria Sueli Alves de Oliveira, secretaria de Representação Institucional em Brasília. Sabe quem é essa senhora? É a esposa do deputado federal Wilson Santiago. Quer dizer, ele é congressista, ela vai ficar perto dele lá em Brasília, trabalhando juntinho. Tem mais? Tem Adalto Fernandes, é o executivo exatamente da senhora que nós falamos agora, da representação institucional lá em Brasília. Sim. Aristeu Chaves é ex-prefeito, acho que de Camalaú, Isso. Passa a ser o presidente da EMPAER, Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária, que é um órgão muito importante. Você conhece, já fez muita matéria sobre isso, né? Sim, sim. O nosso amigo poeta Nivaldo Magalhães, de Esperança para o Mundo, é o coordenador do projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú. Nivaldo é do ramo, conhece bem isso aí, é outro órgão importante. E o professor, cantor, compositor e ex-reitor da UEPB, Rangel Júnior, passa a presidir a FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. Vários nomes conhecidos, né? Conhecidos. Então, o time de João... Conhecidos. Falta definir educação, porque a gente sabe, eu descobri ontem, que o professor Cláudio Furtado passará a cuidar da ciência e tecnologia, haverá o desmembramento, e a educação ainda não tem um nome, porque parece que os que foram apresentados até agora ao governador, ele não bateu o martelo. Secretário importante, o professor Cláudio Furtado continua, tem esse período de matrícula, o pessoal está resolvendo essas questões. Tenho eu a impressão de que, terminada essa fase, João Azevedo deve botar o professor Cláudio na ciência e tecnologia. Ele é doutor em física, é do ramo, é da área. E aí a educação ficará com outra pessoa que nós não sabemos ainda quem. Desse desmembramento aí que vai trazer novidades. Na Prefeitura de Campina Grande, a gente tem divulgado aqui ações no campo do combate ao mosquito da dengue.
o nosso querido Lafite, trabalhando muito. Sim. E tem um dado que aqui nós já divulgamos que preocupa, é que de cada 100 residências em Campina Grande, de cada 100, 3 casas têm foco de mosquito da dengue, e aí o trabalho da prefeitura não adianta se a população não contribuir. E não é só o mosquitinho que provoca a dengue, não. Ele provoca também a chikungunya, e o que faz com que muitas pessoas que tiveram essa doença tenham sequelas para o resto da vida, às vezes sequelas piores do que aquelas provocadas pela própria Covid-19, porque tem a história das articulações, né? Sim. Muita gente fica com dificuldade de locomoção. Aham. Tem que ter cuidado. É. Tem a história da bicharada, que vocês falaram agora há pouco também, sim, né? sim. Negócio importante. Castramóvel. Castração de animais, castramóvel. Aliás, as gatas lá de casa, as gatas de 4 patas, precisarão ser castradas, e eu vou cuidar dessa história aí, e a gente fica na expectativa. Isso vai funcionar, e muita gente necessita, precisa, porque nem todo mundo pode pagar um veterinário. E tem que né? ter um controle, né? Também tem isso. Boca Maldita de hoje. Sim. Calçadão da Cardoso Vieira, com titulares que estão voltando do litoral e alguns suplentes ainda no exercício do mandato lá no Calçadão da Cardoso Vieira. Eita. Por que tanta dificuldade para o aumento do salário mínimo? Aí você escuta várias coisas, né? Um Tem é muitas orçamento, versões, né? é orçamento. Não, porque é o seguinte, o argumento de alguns políticos é assim, deram aumento aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você conta, quantos ministros são? 11. Deram aumento aos senadores, quantos são? Só 81. Deram aumento aos deputados federais, quantos são? 513. Mas quando diz deram aumento aos que ganham salário mínimo, são milhões. Aí pesa no orçamento, porque para quem recebe é muito pouco, parece muito pouco e é muito pouco, mas para quem paga é muito, muito, porque não paga só o salário, tem obrigações sociais, tem imposto em cima da folha, tem uma série de problemas. E só em cima desse assunto, para a gente encerrar, Sim. Arthur Lira, que é candidato agora a um novo mandato na presidência da Câmara, né? Quer dizer, ele está no fim desse mandato, Sim. deu um aumentozinho da verba de gabinete dos deputados federais. Hoje é mais ou menos R$115 mil, 115 por gabinete de deputado, e ele deu um aumentozinho de 6%, sem problema nenhum. Quanto? 6%? 6%, em cima de 115 vai para uns 6% em cima do salário mínimo não vale muita coisa, não. Mas em cima do aí salário você, deles 115, bota mais uns 7 em cima, vai para uns 122. meu amigo. Isso é o que aparece ali na verba de gabinete, né? Exatamente. Tem outras coisitas mais. Com certeza. É isso, Anchico. É isso, Paulo. Obrigado, até amanhã, então. Até amanhã. Né? Você sabe quem está na área, quem está na terra? O nosso correspondente de Brasília, Napoleão de Castro. Você falou que ele estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, Ele rapaz. está na área, ficou até de passar por aqui hoje, a gente está esperando. Se tivesse passado aqui, estaria conosco aqui ao vivo. Pois né? é. Quem sabe, Tá na área. Quem sabe dá tempo ainda. Pois é. É isso, até Um abraço, irmão. Até amanhã. Olha, a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a parcela de janeiro do Bolsa Família com valor mínimo de R$600. Recebem hoje os beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 1. Neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias com um custo de mais de 13,3 bilhões de reais. Quem precisar de informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício